Precisa, tem que fazer o quê? Tem que fazer o instrumento. Não é o preciso, o país precisa. Então, chegou na mão de quem ontem? Do Pacheco, tá na mão dele. Agora ele tem que ser homem para fazer o que os deputados estão falando. Mas eu posso começar pelo Barroso, ele pode simplesmente revogar essa portaria. Então, você tem o número dele? Vamos ligar para ele. Eu tenho aqui, ó, vou achar o número dele rapidinho e vou ligar para ele. Vamos ligar agora, o que o senhor acha? Tem que levantar caras como o Nicolas, como o Cleitinho, que é lá o senador da República. Pra quê? Pra pegar eles de volta. Briguem enquanto é tempo, porque o Senado tá se curvando e a presidência hoje tá se curvando para isso. Mas eles estavam aqui em cima do caminhão, que é a solução que você tem hoje. Ótimo, só que só tem 1, 2, 3, 4, 5, nós precisamos, são 513 deputados e 81 senadores. Você não acha que esse era o momento de estar em cima desse caminhão? O caminhão não resolve lá no parlamento. Mas eu tenho que fazer alguma Se tivesse 100 milhões de pessoas na rua, a viagem para, por exemplo, a El Salvador. Não, isso aí eu estou numa campanha política. Eu não tenho que fazer isso. Eu não sei o que você está pegando nisso, só que o detalhe. Não estou pegando, eu estou pegando a realidade brasileira. Você tem que ir lá para a porta do parlamento agora. Você que está pedindo isso. Não, eu estou te falando. Não, o prefeito. A solução está no parlamento. O prefeito da cidade é da cidade. Não, vamos lá não, já estamos voltando. Presta atenção. Não, deixa eu responder. Aproveitando que o senhor falou dessa agenda fora do Brasil, o senhor esteve no final de semana, falou agora em El Salvador. Queria ouvi-lo sobre isso. Como foi essa agenda? O senhor não esteve com o presidente, né? O senhor confirma essa informação que foi veiculada, não foi com o presidente, mas viu alguma política, especialmente de segurança pública, que virou a grande vitrine do país? De Justiça. Isso. E é o que eu ia perguntar, se viu lá alguma política que acha viável de ser importada, implementada no âmbito da Prefeitura de São Paulo, em especial sobre segurança pública? A questão ali é de mudança de legislação, isso é caráter federal, né? Da Câmara dos Deputados. Eu fiquei assustado, porque tem como resolver. 695 dias sem homicídio num país inteiro. Você não sonha com isso, não? Eu sonho. Isso aí vai ter que fechar todo mundo um cerco contra a criminalidade. E aqui vai um recado. Essa é a última geração do crime no Brasil, porque eu vi com os meus olhos que isso funciona. Por que é a última geração do crime? O crime é organizado porque o Estado é uma bagunça. E eu te provo, porque a gente paga 43% de imposto. E esses caras ainda estão devendo 7 trilhões aproximadamente. Significa que eu e você estão devendo mais de 40 mil cada um. Esse bando de vagabundo que toca esse país, mais de 70 mil políticos, só um pouquinho, 70 mil. Esses caras, eles não sabem fazer gestão, eles não sabem fazer economia. O Lula fez um rombo de mais de 1 trilhão em menos de 2 anos. Rombo fiscal que eu estou falando. Fora o que ele fez no passado que deu aquelas condenações para ele. Então é o seguinte, tem como fazer. Nós precisamos de gente, sangue nos olhos para fazer isso. Precisamos de gente que tem austeridade, que tira essas... Eu vou fazer em 18 semanas, escreve o que eu estou te falando. Nós vamos tirar 447 mil pessoas da fila de exame e 192 mil dessa fila de cirurgia. Vai virar o caos, mas eu vou dedicar minha vida para você não ter que ficar necrosando esperando cirurgia. Que é o que esse governo de hoje, esse prefeito banana, não dá conta de fazer. Fez asfalto daqui até no Acre, segundo palavras dele, mas não conseguiu resolver seu problema aí que você está precisando de uma cirurgia. Você conta comigo que você não vai morrer em fila de hospital. Piotr. O senhor falou do sonho, vamos falar do pesadelo, então? Porque nós temos um pesadelo hoje, e o senhor sabe. O senhor falou que sou jurista. Como jurista, o senhor acha que o ministro Luiz Roberto Barroso deveria cancelar a portaria do então presidente Toffoli, que criou o inquérito do fim do mundo? Essa alcunha foi dada pelo ex-ministro Mello. Porque esse país está sob o inquérito do fim do mundo. E todo aquele monte de inquéritos que veio. Eu vou contar uma coisa para o senhor rapidamente. Eu nunca vi tanto político dizer que tinha medo de falar, apesar de eles terem, inclusive, um artigo constitucional, que além da liberdade de expressão, que é para todos nós, no artigo 5º, como o senhor sabe, eles têm o artigo 53, artigo 5º, inciso 4. Que dá, inclusive, inviolabilidade por quaisquer votos e opiniões. Mas tem uma realidade, essa é a realidade. Eu entendo o seu voluntarismo, é admirável, todo candidato tem isso, eu cubro eleição há muito tempo. Mas eu tenho uma realidade hoje que nada passa pelo Supremo, nada sai se não passar pelo Supremo. Vou dar um exemplo. Morador de rua aqui em São Paulo, ou lá em Rio das Pedras, onde eu nasci, no interior de São Paulo. A prefeitura não pode remover de forma compulsória, porque é uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que foi referendada pelo Pleno. O governo acho que tem 120 dias para encontrar uma solução. Uma decisão do Supremo que nunca se meteu nesse assunto, que diz respeito a uma ação que o prefeito tem que tomar. Como é que o senhor vai lidar com isso? Primeiramente, como jurista, eu preciso de uma opinião técnica do senhor. O senhor acha que o ministro Barroso deveria revogar aquela portaria do Toffoli que criou todo esse absurdo jurídico que nós estamos vivendo? Na verdade, o que a gente precisa é ter celeridade no judiciário, porque a grande tática que eu vejo do sistema judiciário hoje é prender as pessoas em inquéritos para usar isso para calar elas. Isso não é do Supremo, isso é de todo o judiciário.
Eu não tenho nenhum medo de falar isso. Quando eu vejo que pessoas estão se posicionando, você pode pesquisar, tem um inquérito. Esse inquérito é uma barganha, isso é uma vergonha. Não só tem que colocar prazo final, mas precisa de dar celeridade. Duas coisas. Você pediu minha opinião de jurista. Sim. Minha opinião de jurista tem que ter prazo todo inquérito. Tinha que ter o prazo final. Se não tiver... Sempre teve. Então, mas não tem. Isso, ou seja, então tem que invalidar o inquérito. O que está acontecendo? Está acontecendo vários... É minha opinião jurídica. Está acontecendo vários atos nulos por não colocar fim num processo. Mas não existe um processo... É preciso tirar um ministro que abusa de autoridade, então, se você precisa, tem que fazer o quê? Tem que fazer o instrumento... Não é o preciso, o país precisa. Então, chegou na mão de quem ontem? Do Pacheco, está na mão dele. Agora ele tem que ser homem para fazer o que os deputados estão falando. Mas eu posso começar pelo Barroso, ele pode simplesmente revogar essa portaria. Então, é o presidente da você corte. tem o número dele? Vamos ligar para ele. Eu tenho aqui, vou achar o número dele rapidinho e vou ligar para ele. Vamos ligar agora, o que o senhor acha? Vamos pegar o número dele. O que isso vai mudar? O candidato à prefeitura mandar revogar? Você está no inquérito também? Não estou no inquérito. E também se eu tivesse, não é o problema. A questão vamos lá. Você pediu minha opinião, eu dei. Eu preciso das questões práticas. A questão prática é isso. Eu tenho uma decisão do Supremo que interfere, por exemplo, na rua de São Paulo. Agora vamos para a segunda pergunta, então, que a primeira já foi respondida. Isso é uma questão, você já viu minha opinião, você pediu ela técnica. Sim. Agora vamos para a questão da cidade. A média para você tirar uma pessoa da rua é 7 vezes. Uma entrevista com abordagem, são 3 cenários. É rua, abrigo e emprego. Vou usar a arca do Felipe Sabará, que comprovadamente ela tirou 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego. Tem uma lei aqui no estado de São Paulo sobre a agricultura familiar, que a gente tem que ter um percentual mínimo de pessoas que fazem a merenda escolar do estado de São Paulo. E a gente tem essas terras para isso e a gente precisa continuar nesse progresso que o Felipe Sabará começou aí, tanto na prefeitura como no governo do estado. E é por isso que ele está comigo. Se você chegar numa pessoa na situação de rua agora e falar, vamos sair? Não quero. 2, não vai, ou seja, a média é 7. Então a gente tem que ter um voluntariado absurdo, tem que ter pessoas para fazer isso. Hoje, a gente deve gastar um pouco mais de 2 bilhões com esse assistencialismo de vamos tirar pessoas da rua, só que hoje tem ONGs, tipo a Cracó Resiste, que não quer tirar as pessoas da rua e recebe dinheiro público. Você imagina o que eu vou fazer no 1º de janeiro de 2025. Quem tiver contra o povo sair da rua, eu já vou cortar o recurso no primeiro dia. A gente gasta 1 bilhão de reais por ano para tirar as pessoas da rua. Você vê o tanto que o bananinha incompetente só tem aumentado. O que eles estão fazendo? Espalhando a Cracolândia em 17 pontos. Tem 17 focos de Cracolândia na cidade de São Paulo. E o maior problema da Cracolândia não é o crack, é o álcool. A Alcolândia. O povo está usando dos abrigos para dormir e acorda no outro dia, porque você não pode entrar e ficar saindo. Você tem que ir lá, dormir, acordar no outro dia. Aí você sai, vai lá, arruma, bebe, enche a cara, dorme de novo. Nós vamos de responsabilizar as cidades que estão mandando mendigos para cá. Nós precisamos de ter mais paciência para tirar essas pessoas da rua. Eu tive na porta da Sé, da catedral, eu conversei com 2, um dos que eu conversei, puxou 11 anos de cadeia e estava lá, e eu falando para ele, eu sou a sociedade, eu te perdoo, vamos mudar. Não vamos para abrigo, cara, vamos para abrigo, trocando ideia. Ele, peraí que eu vou falar com a minha namorada. Ele foi, usuário de crack esse. Não vou não. Aí o Sabará estava comigo e falou, cara, você tá vendo? A gente tem que insistir pelo menos 7 vezes, que é uma média. Então, se é média, tem gente que leva 10, 11. Para tratar emocionalmente uma pessoa que está no estado de miserabilidade, é de 6 meses a 24 meses, dependendo da pessoa. Candidato. Só para terminar. Pode concluir. Então, assim, eu vou te falar, não precisa de ter esse negócio da intervenção de um juiz com a compulsória. Porque vai ser uma guerra, aí o governo vai sentar, que é o banana senta na cadeira e fala o quê? Já que ninguém consegue fazer a compulsória, eu não vou fazer nada. A gente tem que levar esse povo para a horta, para trabalhar, tem que tirar do ambiente. E é devagar, ir pegando testemunho, trazendo, tem que ter uma política social e voluntariado absurdo para tirar essas pessoas de lá. Responsabilizar quem está enchendo as ruas de mendigo, porque tem um monte de cidade fazendo isso. Tem 645. Essa responsabilização, claro, é pelo Ministério Público. É claro, o Ministério Público tem que saber disso. A gente tem que vigiar essa chegada. De onde você está vindo? Eu conversei com o outro é lá de Moçambique. Falei, mas por que você está aqui? Porque eu perdi o passaporte. Cara, pega aqui, vamos resolver o problema. O cara está na rua, o cara é de Moçambique. Eu vi esse cara, inclusive eu filmei. Então, tipo, a gente precisa de ter coragem de resolver. Agora, gastar R$1 bilhão e aumentar 23% em relação a dezembro do ano passado, você é um incompetente, seu bananinha. É isso que você está fazendo aí.
Mais uma do Caute e depois tem outra das ruas. Candidato, voltando a falar de casas, plano diretor aqui em São Paulo foi mudado durante a gestão Haddad, proibiram basicamente a construção de prédios com estacionamentos, obrigaram a construir prédios somente em avenidas com grande transporte público, com grandes avenidas de ônibus ou metrô, e os prédios ficaram muito pequenos, os apartamentos ficaram muito pequenos. Então, há um problema imobiliário em São Paulo, especialmente para famílias com filhos, prédios com apartamentos um pouco maiores. O senhor pretende alterar, já foi feita uma alteração esse de 10 em 10 anos, né, o normal, mas eu pretendo alterar sim. O que o senhor pretende fazer e por que o senhor achou desse plano diretor e como o senhor acha que deveria ser um plano diretor para uma cidade como São Paulo? A cidade não foi planejada para fazer o que as pessoas estão pretendendo. Então a gente precisa de inverter o planejamento. O que é inverter? Eu sou construtor também, loteador, eu gosto muito do assunto e entendo pouco. A cidade de São Paulo tem uma rodovia em volta dela de 177 quilômetros, que é o Rodoanel, e tem 44 quilômetros que não acaba nunca e já gastou 5 bilhões e não termina. Segundo o Tarcísio, vai terminar no final de 2026, eu espero. Vou ajudar ele nisso aí. O que acontece? Como tem esse anel do lado de fora de 177 quilômetros, eu quero fazer um anel do lado de dentro que não é de rua, é de uma faixa empresarial, que eu chamo isso de amortecedor de fluxo. São 38 cidades em volta da cidade de São Paulo, e essas cidades elas estão entrando no centro expandido. E cria esse caos de 7 milhões de carros, gerando essa poluição, essa lentidão, e inclusive mudando a questão da paz mental das pessoas, porque não adianta, você fica perturbado mentalmente. Essa área do lado de fora, que é a capilarização, eu quero fazer um cinturão de empresas, e essas empresas, nós vamos dar benefício fiscal para essas empresas que tiverem 80% dos seus funcionários morando no mesmo bairro. Para quê? Para ajudar na reurbanização da cidade. E a gente, nesse amortecedor de fluxo, verticalizar, gabaritar, é o nome que tem no mercado imobiliário. Nós vamos gabaritar essa área para subir os prédios. Se você for em cidades que tem subúrbios nos Estados Unidos, existem grandes avenidas que levam os bairros para fora e rodovias cortando a cidade, rodovias. Nossa cidade não foi planejada para ter esse tanto de gente. Então, o que a gente tem que fazer? Ao invés de adensar a área no centro expandido, a gente tem que trocar isso para fora. Porque se eu oferecer emprego nesse cinturão, que é onde nós vamos criar 2 milhões de empregos em 1.460 dias, que esse é o projeto da empresarização, não fechar, só para você saber, a maior parte das empresas que fecham até o segundo ano é por conta de despesa fixa. E a gente tem nesse tanto de imóvel, podendo ajustar e ajudar o empreendedor a abrir empresa e não fechando, porque o problema do brasileiro não é falta de abertura de empresa, é fechar a empresa de forma precoce. Nós vamos criar esse cinturão e essas empresas, para ter os benefícios, tem que ter esses moradores próximos. Então vai ser uma revolução, não só de moradia, mas de emprego. Emprego vai diminuir a criminalidade. Emprego na onde a pessoa mora. Você que mora na periferia, pensa você acordar, pegar uma bicicleta e já chegou na empresa, ou então ir a pé para a empresa. Poxa, quem que não quer um sonho desse? Você vai perto da sua casa, sem ter que ficar arrastando esse metrô, sem ter que entrar nesse ônibus. Nós vamos continuar investindo em tudo isso, mas pensa comigo, essa é a oportunidade. Um governo de esquerda não quer criar emprego, ele quer te manter sem prosperar. É a prova. Ninguém fez você prosperar até hoje, nenhum governo de esquerda. É mentira, porque eu já fui de escola pública, eu já caí nessa conversa, já acreditei no Lula, inclusive. Eu já fui de partido de esquerda, porque eu não consegui entrar em nenhum. Esse povo é tudo mentiroso, esse povo não serve pra nada. E faz um M aí, e é 28. Mais uma das ruas, vamos ver. Pablo Marçal, eu gostaria de saber de fato como ocorre essa relação do presidente do seu partido, do PRTB, o Avalanche, com o PCC. Isso existe? Como você explica isso? Laís, o nome dela? Isso. Laís, obrigado pela pergunta. O Avalanche está processando todos os jornalistas que pegaram no pé dele em relação a isso. Pelo que eu conheci ele agora, quando eu entrei nesse partido. Eu entrei nesse partido no último dia, que eu acabei saindo por tirarem a palavra que eu iria ser candidato pelo DC, eu acabei entrando no PRTB. Eu acredito no contraditório, na ampla defesa, e espero que seja verdade a defesa do Avalanche. E eu deixo bem claro, a Avalanche não vai ter cargo na prefeitura, ninguém do meu partido, não tem ninguém que eu curvei para falar alguma coisa sobre prometer algo por estar aqui. Mas eu agradeço o Avalanche porque ele é o único cara que conseguiu segurar essa candidatura no peito. E obrigado, viu? E se tiver alguma ligação, que seja apurada e que ele responda. Eu não tenho nem político, nem amigo, nem ninguém de estimação que eu vou defender se essa pessoa estiver errada, que ela pague.
Nós falávamos no bloco anterior, né, candidato, sobre o problema da Cracolândia. O senhor até citou a Craco Resiste, uma das organizações que atuam, do movimento que atua ali na região central. E houve, durante essa última gestão do Ricardo Nunes, um movimento para tentar, na Câmara Municipal, a criação de uma CPI que investigaria algumas dessas organizações. CPI que ficou muito conhecida pelo padre Júlio Lancelotti, né, que virou um emblema dessas organizações. Ela acabou não saindo do papel. Pergunto ao senhor, se eleito, o senhor pretende apoiar essa iniciativa, que é encabeçada, inclusive, por um grande aliado do senhor, candidato a vereador, o Rubinho Nunes. O senhor pretende, se eleito, dar o seu apoio enquanto prefeito à CPI das ONGs e do Padre Júlio? É claro, você imagina, se você na cidade de São Paulo sabe que R$1 bilhão está sendo destinado para nada, isso tem que ser apurado e colocar a gente na cadeia, não faz sentido. O padre lança leite, ele sabe que ele fica usando aquilo ali para politicagem. Então assim, você sabe o que é R$1 bilhão? Eu já faço a resposta agora. Olha o que é você dar a chance para um inútil governar uma cidade que tem um orçamento de 120 bilhões de reais. 1 milhão em segundos significa 11 dias. Você liga o cronômetro, para dar 1 milhão em segundos leva 11 dias. E 1 bilhão em segundos, 31 anos em segundos. Só para você entender a dimensão, a escala e a exponencialidade da diferença de 11 dias para 32 anos aproximadamente. O que significa isso? A gente gasta esse tanto de dinheiro por ano e aumentou 23% das pessoas em situação de rua. Ou seja, nós não estamos gastando dinheiro. Alguém está comendo esse dinheiro e está aumentando. Ou seja, você está investindo para ter mais morador de rua e pôr esse bando de ONG para fazer graça aqui. Em nome de quê? A troco de quê? Você vai ter seu familiar de volta na sua casa. Essa pessoa que está em situação de rua, a maior parte são homens, eles vão para um trabalho. Nós vamos dar uma vida digna para ele e você vai receber seu familiar de volta. Vai demorar um pouquinho, mas nós vamos fazer isso. E se o STF barrar, candidato? Se o STF for lá... Vai ter que pegar o avião, sentar lá, tem 11 ministros. Olha, tem uma boa vontade, não tem solução, a gente precisa de ajuda. Se barrar, o que vocês sugerem? Assim como é que você chama? Adalberto. O Adalberto falou, mas o Estado tem 120 dias, então apresentou a solução. Não apresentou? Vamos voltar, então. Não temos solução. O que você pode fazer? A gente vai ter que... Se isso aqui fosse uma monarquia, já estava resolvido, porque qualquer um não ia deixar. Agora é uma democracia. Democracia é tripartida. É tripartida, mas o auxiliar da justiça, que está lá no artigo 133. Candidato, conversar não resolve, tem que fazer. Então, tem que fazer. Não, mas tem que conversar com o ministro que dá a decisão democrática. Tem que ir lá, mas tem que ir. Ué. E a dele vale sobre qualquer outra decisão. E tem que ir Todo lá. O sistema político foi completamente vilipendiado por decisões do Supremo Tribunal Federal. Porque um Congresso Nacional não está assumindo o papel dele. Aí faz o quê? Dá o poder de legislar para o STF. O sistema tripartido de poder é um sistema de freios e contrapesos. Sim. Se tiver uma pessoa maluca na presidência, você já desregulou o sistema de freio e contrapeso. Se você tem um Congresso Nacional que é enrolado até o pescoço, na figura dos presidentes, inclusive, vocês fiquem de olho na troca da presidência agora. Vai trocar a presidência do Senado e da Câmara dos Deputados. Quem é essa pessoa? Fique de olho, porque essa é a decisão que o povo tem que ficar assistindo. Só para você entender, a Dilma Rousseff, ela tomou mais de 50 processos de impeachment e todos foram engavetados. Mas no dia que ela arrumou uma briga com o Eduardo Cunha, ela caiu. E a discussão dos dois para saber quem era o mais idiota, qual era a discussão? Vamos ver quem cai primeiro. Os dois caíram, os dois. Deixa eu te ensinar uma coisa, você que é povo. Abra seus olhos na troca de presidência das duas casas legislativas agora. E eu vou valendo o que você quiser. Todo mundo que está cotado para assumir a presidência, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados, está enrolado até o pescoço com processos judiciais. O senhor acha que tem algum louco megalomaníaco no Supremo que está se achando acima do Brasil de Então, tudo? como o sistema de freio contra peso está fazendo isso, a Corte assumiu uma postura e eu vou repetir. Ela precisa voltar e deixar de ser politizada, que não é uma Corte que é política. E tem que abrir mão dessa legislação. A legislação, o poder de legislar é do Congresso Nacional. Tem que levantar caras como o Nicolas, como o Cleitinho, que é lá o senador da República. Para quê? Para pegar eles de volta. Briguem enquanto é tempo. Porque o Senado está se curvando e a presidência hoje está se curvando para isso. Mas eles estavam aqui em cima do caminhão, que é a solução que você tem hoje. Ótimo. Só que só tem 1, 2, 3, 4, 5. Nós precisamos, são 513 deputados e 81 senadores. Você não acha que esse era o momento de estar em cima desse caminhão? O caminhão não resolve lá no parlamento. Mas eu tenho que fazer alguma manifestação. Se tivesse 100 milhões de pessoas na rua... a viagem para, por exemplo, a El Salvador? Isso aí, eu estou numa campanha política. Eu não tenho que fazer isso. Eu não sei o que você está pegando nisso, só que o detalhe... Não estou pegando, eu estou pegando a realidade brasileira. Você tem que ir lá para a porta do parlamento agora. Você que está pedindo isso. Não, eu estou te falando. Não, prefeito. A solução está no parlamento. O prefeito da cidade é da cidade. Não, vamos lá não, já estamos voltando. Presta atenção. Não, deixa eu responder.
Seguinte, a pressão aconteceu dia 7. Primeiro? Deixa eu terminar a resposta. Tá bom, então vai lá. Vamos lá. Eu vou lhe dar esse tempo. Vamos lá. Obrigado por você ter me dado esse tempo. Aqui. Nossa, que bom que você me deu tempo. Eu já estava com tempo. Não, mas eu estava fazendo a pergunta. Não, você está atrapalhando a resposta. Aí não vai ter tempo para nada se a gente ficar nessa. Então, deixa eu terminar. Então vamos lá. Você... Não, eu já estou à vontade. É o seguinte, só um pouquinho. Eu tenho hoje um poder que está sobre os outros. O que acontece? Nós precisamos, se é isso que você está querendo fazer, a gente tem que ir lá para o parlamento hoje. Agora. Hoje é que dia? Não está agindo. É terça-feira? Hoje é terça? Terça-feira. Então é lá, o expediente dos deputados tem que marcar e pôr pressão lá. Sim. É só isso. Está na mão deles. Quem tem competência para fazer isso não é um jornalista, não é um candidato a prefeito. Você não entendeu isso até agora. É o parlamento. O parlamento está tão fraco que está precisando de um jornalista cobrar um candidato à prefeitura para resolver um problema. Candidato. O parlamento está fraco. O parlamento precisa de força. Para quê? Convoque as pessoas na porta do parlamento. São 513 deputados. E aqui vai um recado. Parlamentares, políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal só tem medo do povo. Ninguém afina para nada, nem para cadeia, nem para nenhum tipo de ameaça, mas o povo. Se vocês realmente querem fazer isso, tem que ir para a porta do parlamento e pôr pressão naqueles 513 deputados, que o parlamento já baixou a cervical faz muito tempo. Sim. É aí que está a verdade. Acho que está respondido, né?